Fala meu povo! Felipe aqui trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre psicofarmacologia. No vídeo passado a gente começou o nosso estudo sobre fluoxetina, falamos sobre as suas características psicofarmacológicas e hoje a gente continua o estudo sobre esta medicação tão importante. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da fluoxetina em crianças e adolescentes, em gestantes e lactantes e idosos. Eu posso utilizar? Quais os cuidados que eu devo tomar? Só lembrando que nada do que vocês veem neste canal é uma recomendação de prescrição ou de tratamento. Na dúvida, procure sempre o seu médico, tá bom? É um canal meramente informativo para a gente ampliar o nosso conhecimento. Então, gente, quando a gente fala do uso de medicações em crianças e adolescentes, a fluoxetina é uma opção sim. Os órgãos que regulamentam tudo isso, eles acabam falando que a fluoxetina é segura para utilizar em crianças e adolescentes com indicações, como por exemplo transtornos ansiosos, transtornos depressivos, como por exemplo também TOC, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros. Então é uma medicação que dá para a gente utilizar. Obviamente, quando a gente vai começar uma medicação para crianças e adolescentes, a gente começa com doses menores. Às vezes, em adultos, a gente começa já com 20 mg de fluoxetina. Crianças e adolescentes, geralmente, a gente começa com 10 e vai subindo esta dose conforme o necessário. E a gente sempre fica de olho em possíveis efeitos colaterais, como perda de peso importante em crianças e adolescentes, alterações gastrointestinais e alterações de eletrocardiograma também. É importante a gente estar sempre de olho, tá bom? Mas é uma medicação que dá para ser utilizada nessa faixa etária tranquilamente. E gestantes e lactantes? Gente, quando nós falamos do uso de psicotrópicos ou de fármacos em gestantes, nós queremos um fármaco que não passe pela barreira hematoplacentária ou que, se passar, não vai alterar o desenvolvimento daquele bebê, não vai trazer teratogenicidade, risco de malformações para este bebê. E quando a gente fala do uso de fluoxetina, ela é uma medicação liberada também para ser utilizada na gestação, obviamente sempre que os seus benefícios superarem os seus riscos. Por quê? Ela não é uma medicação associada a uma teratogenicidade importante. A princípio, ela não vai causar prejuízos no desenvolvimento daquele bebê durante a gestação, então dá para ser utilizada também quando necessário. E na lactação? Quando a gente fala do uso de um fármaco na lactação, a gente quer um fármaco ou que não passe pelo leite materno, ou que na verdade aquela quantidade que passa é uma quantidade tão pequena que é praticamente irrisória, ou que se passar não vai trazer malefícios para o bebê. E quando a gente fala nisso, a gente fala de porcentagem de dose que passa pelo leite. Geralmente, fármacos que passam até 10% da dose são fármacos considerados seguros, obviamente a depender do que eles podem causar naquele bebê. Fármacos que passam de 10% a 30% da dose, a gente fica de olho, né? A gente até pode utilizar se os benefícios superarem muito os riscos, mas a gente tem que ficar mais atento. E fármacos que passam mais de 30% da dose, a gente acaba não utilizando. A fluoxetina tem uma divergência nos estudos. Alguns estudos falam que em torno de 7% passa para o leite materno, e outros estudos afirmam que até 12% da dose pode passar pelo leite materno, fazendo com que ela entre naquela questão de 10 a 30 que a gente fica de olho. Entretanto, gente, os riscos do uso da fluoxetina na lactação são riscos mais controlados, são riscos mais tranquilos. Geralmente, a fluoxetina ela pode causar no bebê uma irritabilidade, um pouquinho de cólica, um pouquinho de diarreia, alterações gastrointestinais, mas que tendem a não ser alterações graves, comprometedoras, tá? Então, a princípio, dá pra gente usar se os benefícios superarem os riscos e, óbvio, sempre conversando com o obstetra que está fazendo o acompanhamento pós-natal, com o pediatra que está fazendo a puericultura e com o psiquiatra que vai estar acompanhando aquele quadro ali também, tá bom? E agora, por fim, os idosos. Quando falamos de medicações prescritas em idosos, nós precisamos de algumas características dessas medicações. Quais são elas? Nós queremos medicações com pouca ação anticolinérgica. Por quê? Fármacos com muita ação anticolinérgica, eles pioram a cognição do indivíduo, memória, atenção, função executiva, e em idosos que já costumam ter uma reserva cognitiva funcional mais baixa, isso pode ser mais prejudicial. Outra coisa que a gente quer um fármaco que não cause muita interação
farmacológica, né? E que não tenha tantos efeitos colaterais. Gente, a fluoxetina não tem uma ação anticolinérgica muito importante, tá? Os efeitos colaterais dela são tranquilos também para a população idosa, mas o problema da fluoxetina é que ela interfere na subunidade 2D6 do citocromo P450 e ela tem um risco de interação farmacológica muito importante. Então, antes da gente prescrever fluoxetina para o nosso idoso, a gente tem que ver o que esse idoso está tomando de medicação para a gente checar se existe alguma interação farmacológica que possa ser prejudicial para o nosso paciente ali também, tá bom? Então esses são os cuidados que a gente tem que tomar nessas populações. Tchau, tchau e até a próxima!